Senhor está preparando para nós. Tivemos um louvor aqui maravilhoso. Agora, qual que é o tempo, irmãos? O tempo de recebermos ferramenta de Deus para a nossa vida. Às vezes você não vai dar glória a Deus, às vezes você não vai pular, mas nós precisamos discernir o tempo de Deus. E eu queria que você discernisse esse tempo. Por quê? Porque hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Olha para mim. E quando se inicia, irmãos, uma série, significa que você precisa finalizar. E Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Deus ele não está preocupado com quem chega primeiro. Deus está preocupado com quem permanece, Ronald. Deus está preocupado, irmãos, olha só, com aquele que vai ser finalizador. Então olha para mim, preste atenção aqui agora, em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse que às vezes hoje você vai ouvir muita coisa do que a gente vai falar. Ou você já ouviu, você pode viver, ou você pode estar vivendo. Mas eu queria que você entendesse algo aqui nessa noite, que hoje é o tempo de você se assentar. Hoje é o tempo de você pegar uma caneta, pegar um papel e refazer, ou fazer o que você não fez ainda. Pegar os seus sonhos e colocar no papel. Só que hoje você vai fazer diferente. Por quê? Porque você vai colocar o Espírito Santo para ir com você na realização desses sonhos. Porque a nossa série de mensagens que nós estamos iniciando hoje, ela tem por tema: construa o seu 2024 com o Espírito Santo. Chame Ele para perto de você. E olha que coisa interessante, irmão. Deus é um ser tão poderoso, que Ele pega a sua criação e faz com que a sua criação sonhe, irmão. Existem muitas pessoas que já perderam a motivação para sonhar. Existem muitas pessoas que já abortaram seus sonhos. Mas aí Deus vem e fala: olha, volte a sonhar. Porque hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre você voltar a sonhar, construir os seus sonhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, versículo 20. Será um texto que nós iremos usar como texto base aqui para falarmos de alguma coisa. Por isso que eu disse para você que nós precisamos discernir o tempo, pastor Renato, que é o tempo de nós trocarmos aqui algumas experiências, falar de algumas ferramentas. Amém? É um tempo muito importante. E uma das coisas que nós precisamos desejar enquanto você abre a sua Bíblia aí e os seus ouvidos estão atentos, uma coisa que nós vamos desejar, irmãos, é a presença de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Deus ele não faz curva, Deus é direto. Olha, escute aqui. Saul, ele sempre desejou o trono, mas ele perdeu Deus. E Davi sempre desejou Deus e alcançou o trono. O nosso desejo define o que nós iremos conquistar. Se o seu desejo for Deus, você vai conquistar coisas que você não imagina. Olha o que o texto diz. Olha comigo, acompanhe comigo aí. Diz assim: olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Olha que interessante, irmão. Olha que coisa poderosa que Deus libera para nós. E quando nós olhamos esse texto, não tem como você não sonhar, irmão. Não tem como você começar a imaginar que aquilo que estava distante agora vai ficar palpável. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, olha que coisa poderosa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Irmão, o que você já pediu a Deus? Ele é capaz de fazer infinitamente mais. O que você colocou diante de Deus? Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E olha o que o texto diz: com o poder, Ronald, que opera em nós. O poder está em nós, então. O poder foi liberado para nós. Então o que nós precisamos? Sonhar. Olha que coisa interessante, irmão. Quando nós falamos de sonho, isso fala de quê? Isso fala de... Pegou não? Quando nós falamos de sonho, isso fala de quê? De futuro. Sonho é futuro. Mas o que nós precisamos entender? Que o caminho para o futuro, você não encontra ele em qualquer lugar. Aí eu vou virar esse esquina ali, vou encontrar um caminho para o futuro. Aí eu vou bater naquela porta, ali vai ter um caminho para o futuro. Não, irmão. Futuro nós construímos. Futuro não se encontra, futuro se
ontem. Então o que você quer viver amanhã, você vai construir hoje. Então o futuro você não encontra na esquina, o futuro se constrói. Aleluia. Então olha só, futuro não é um lugar, irmãos, para onde nós estamos indo. Futuro é um lugar onde nós iremos construir. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Então Jesus está construindo isso para nós, irmãos. E para chegar lá, nós precisamos construir a nossa vida para que possamos chegar lá. Então escute isso aqui, olha só. Nunca deixe o Espírito Santo fora dos seus planos e dos seus projetos. Aleluia, é verdade. É verdade. O Espírito Santo não pode ficar de fora. Quando realizamos qualquer coisa, por menor que seja, mas com o Espírito Santo, isso traz paz, isso traz alegria, irmãos. Agora, quando conquistamos algo, alcançamos algo sem o Espírito Santo, isso gera briga, isso gera tristeza e tantas outras coisas mais. E eu creio que você está entendendo. Olha só, irmãos, Deus, Ele nos fez como um ser abençoado. Você é um ser abençoado. Por que nós somos um ser abençoado? Vou te dar um direcionamento aqui para você ser mais grato à sua vida, ser mais grato ao Senhor, independente do que você tem, independente do que você não tem. Mas nós precisamos ser gratos porque nós somos um ser abençoado. Por que nós somos um ser abençoado, irmão? Porque Deus está nos dando a oportunidade de desfrutar de mais um ano. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: isso é graça. Isso é graça, irmãos. Só que escute aqui: a graça é para todos, mas nem todos desfrutam. Nem todos, irmãos, irão desfrutar dessa graça. Irmãos, quantas pessoas que não iniciaram o ano? Quantas pessoas que não estão no nosso meio? Quantas pessoas que já se foram? Então entenda uma coisa: eu e você, nós somos abençoados porque estamos desfrutando de mais um ano, uma graça de muitos, mas não de todos. Uma graça de muitos, mas não de todos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de lhe dar esperança em um futuro. Deus quer que a gente sonhe com o Espírito Santo. Deus quer que você sonhe com o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, eu estou aqui nessa noite, irmãos, pregando as boas novas do Senhor para você. Nós precisamos pregar as boas novas para as pessoas. Mas olha o que o Senhor, Ele deseja de mim e de você. O Senhor deseja que antes que nós pregamos as boas novas, que nós sejamos as boas novas. Meu Deus. O que é boas novas, irmãos? Palavra de alegria. O que é boas novas, irmão? Um assunto assim novo, algo de alegria, irmão. Por quê? Porque nós às vezes queremos pregar as boas novas, mas não vivemos as boas novas. São pessoas que reclamam, são pessoas que todo um dia está bom, um dia está ruim. Deus, Ele quer que você pregue as boas novas, mas Ele quer que você seja as boas novas. Olha o que o poeta Fernando Pessoa ele diz, irmãos: o homem, ele é do tamanho do seu sonho. Se você é grande, seu sonho é grande. Se você é pequeno, seu sonho é pequeno. Irmão, quando nós sonhamos o nosso sonho sozinho, ele permanece apenas um sonho. Agora, quando nós sonhamos o nosso sonho junto com o Espírito Santo, ele se torna realidade. Então nós precisamos entender que não podemos sonhar sozinhos, irmãos. Nós precisamos sonhar com o Espírito Santo. Mas olha só, existe sonho e existe ilusão. Então nós precisamos diferenciar isso aqui. Olha só, sonho versus ilusão. Deus, Ele planta sonhos no nosso coração. Deus, Ele vai plantar sonhos no nosso coração. Mas o que o diabo vem? O diabo vem e planta ilusão. Por quê? Porque ele é um vendedor de ilusão, irmão. O diabo é um vendedor de ilusão. Irmão, o diabo é um ser que eu vou falar para você, um cara que não tem vergonha na cara, irmão. Você pega Mateus capítulo 4, você fala: esse cara não tem vergonha na cara.
Ele pega o Filho de Deus e fala que o Filho de Deus vai dar para ele domínio, vai dar para ele poder, vai dar para ele isso, vai dar para ele aquilo. Satanás não pode dar nada, irmão. Tudo que ele nos dá, ou tenta nos dar, é ilusão. Tudo que ele vai oferecer para você é ilusão. Agora Deus tem sonhos. Aleluia. Deus tem sonhos para nós. Olha só, os sonhos, eles são alimentados pelo Senhor. Irmão, Deus vai alimentando o nosso sonho. Por que quando eu estou pregando aqui de sonho, começa a vir na sua memória alguma coisa que você fez lá no início? Começa a vir na sua memória coisa que você fez anos atrás. Isso começa a ficar latente. Por quê? Porque o Senhor quer alimentar isso aí. Mas só que nós precisamos entender que o Senhor, ele tenta alimentar o nosso sonho, mas Satanás também vai querer alimentar as ilusões. Olha só, irmão, o resultado de quem sonha. A Bíblia diz lá em Salmo 126, o que a Bíblia diz? No finalzinho do texto, a Bíblia diz que aquele que vai chorando e andando, semeando a semente, o que a Bíblia diz? Que ele vai voltar triste, que ele vai voltar derrotado, que ele vai voltar envergonhado, que ele vai voltar cabisbaixo. O que a Bíblia diz? Que ele vai voltar com alegria. Todas as vezes, preste atenção nisso aqui, todas as vezes que nós realizamos, preste atenção, realizamos um sonho, nós nos alegramos. Agora, quando você passa uma ilusão, vive uma ilusão, irmãos, automaticamente você vai se frustrar ou se entristecer. Agora, quando nós realizamos um sonho, nós iremos nos alegrar. E eu vou provar para você. Sansão era um grande homem poderoso, mas aí ele vai viver uma ilusão com Dalila. Ele vai viver uma situação momentânea com Dalila. E não precisa nem da gente entrar em detalhe, porque você conhece a história de Sansão. Final triste, final de dor, final de lágrima. Então o Senhor, ele mostra para nós dentro da sua palavra, irmãos, a diferença entre sonho e ilusão. O semeador de Salmo 126, ele começa chorando. Sansão, ele inicia com alegria. A ilusão, na maioria das vezes, nos leva em momentos de alegria, de euforia, amém, no momento de emoção. Mas agora, o sonho de Deus, às vezes ele é construído até com lágrimas, com dificuldade, mas quando nós entendemos que é o Senhor que está regando ele, quando ele realizar, nós teremos uma alegria permanente. Quando nós, irmãos, olha só, realizamos um sonho de Deus, a nossa vida, ela se rejuvenesce, irmãos. Já viu que tem gente que parece que fica mais jovem? Eu lá no sítio parecia que eu estava mais jovem, mano. Eu jogando bola assim, rapaz. Você tinha que ver, parecia que eu estava mais jovem. Deu um chapéu assim no Cristiano. Aí quem joga bola vai falar assim, mas você tem um chapéu de guerra. Irmão, mas olha só, quando o sonho de Deus ele é realizado, ele nos rejuvenesce, irmãos. Aquela confraternização para nós no sítio era um sonho, e isso aconteceu, então rejuvenesce. Pastor, onde entra a Bíblia? Onde entra Deus para nós ser rejuvenescidos na realização de um sonho? Josué e Caleb, irmão. A Bíblia diz que tinha uma terra prometida para eles. E aí quando o Senhor pede para dividir as terras, irmãos, e havia ali algumas desavenças, alguns problemas, Caleb então se levanta, e Caleb fala assim, olha, eu tinha 45 anos quando Deus me fez a promessa, e nós fomos lá e alcançamos, e deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a mesma disposição, depois de 45 anos, para entrar nessa terra de novo. Ou seja, ele estava com 85 anos, mas ele tinha rejuvenescido, porque tinha acontecido o sonho, tinha sido realizado, irmão. Isso traz alegria. Já viu quando você comprou seu carro, você tanto sonhou? Já viu quando você abriu a sua loja? Já viu quando você, irmãos, olha só, comprou a sua casa? Já viu como é que você ficou, irmão? Bem mais rejuvenescido. Para alguns vai falar assim, ficou bobo. Mas a gente entende, irmão. Vira para a pessoa que está atrás e fala assim, quem sonha? Entende de sonho. Olha para mim. Fala para ele, olha para mim. Já está me entendendo, né? Glória a Deus. Já está me entendendo. Irmãos, então eu queria falar para você, olha só, algumas verdades fundamentais sobre sonhar. Primeira coisa, irmãos, Deus usa pessoas que têm sonho. Quer ser usado por Deus? Então vai sonhar. Aí tem gente que usa, né, aquele
negócio, vai lá, sonhador, não sei o quê. Aí a gente precisa falar assim, ó, quando você fala, vai lá, sonhador, vou te lembrar de José. Vou trazer a sua memória José. Então Deus, irmãos, Ele vai usar pessoas que têm sonho, pessoas que caiu aos céus, à vida, água está correndo para baixo, água está correndo para cima, irmãos. Deus não vai te usar. Está entendendo? Mas Deus usa quem tem sonho. O texto que nós lemos diz, ou melhor, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, na linguagem de hoje diz assim: glória seja dado a Deus, que por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pensou em alguma coisa aí? Você já pediu algo a Deus, hein, irmãos? Pode fazer muito mais. Às vezes você vai dizer, pastor, eu já estou vivendo isso. Eu estou vivendo muito mais do que eu pedi. Irmão, entenda uma coisa. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Deus. Porque o sonho que Deus nos dá é algo grande, irmãos. E ninguém consegue fazer algo grande sozinho. Se você está realizando alguma coisa aí, porque não é grande. Porque tudo que nós vamos realizar que seja grande, precisamos de pessoas. Queremos construir um lote, não precisamos de pessoas porque é algo grande. Queremos edificar essa igreja, irmão, precisamos de pessoas porque é algo grande. Então o que você está, irmãos, olha só, sonhando e querendo realizar, entenda, se for grande, você vai precisar de pessoas. Pastor, o que você quer dizer com isso, irmão? Entrou aqui no meu coração agora. Nós vamos precisar de pessoas, então para de ser orgulhoso. Nós vamos precisar de pessoas, irmão. Então abre o seu coração para perdoar. Ninguém faz nada grande sozinho. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o Espírito Santo quer te ajudar a realizar o seu sonho. Para você realizar o sonho com Ele. Por isso eu quero dizer que, olha para mim, que é você que vai me ver, você que vai nos assistir domingo, nós temos culto de premissa. Você não pode ficar de fora. Deus está preparando uma grande celebração e você é o nosso convidado. Segunda coisa, irmão, segunda ferramenta. Deus usa pessoas dispostas a arriscar e a falhar. Já viu que tem gente que fica assim? Ah, não vou não, porque você está doido. Ah, não vou não, você está maluco. Deus usa pessoas que estão dispostas a arriscar. Olha o que Deus faz com Davi. O pai de Davi chama Davi e fala: Davi, vai lá levar uma comida lá dos seus irmãos. E eles estavam sendo afrontados. Israel estava sendo afrontado. E Davi chega lá, conjecturando, né? Não tem nada a perder mesmo, vamos calar esse cara aí. E na nossa vida, irmãos, Deus Ele quer que o Espírito Santo esteja conosco. Ele quer que você permita que o Espírito Santo esteja com você, para que você possa arriscar, sem medo de falhar. Pastor, mas e se eu falhar, irmão? Entenda uma coisa: quando nós arriscamos com Deus e dá certo, glória a Deus. Quando eu arrisco com Deus e dá errado, irmãos, eu vou aprender alguma coisa. Com Deus é diferente, Tati. Quando o Espírito Santo entra, nós vamos aprender alguma coisa. Não deu certo porque eu fiz isso. Não deu certo porque eu não fiz isso. Eu vou aprender alguma coisa, pastor Renato. Então Deus Ele quer usar pessoas que estejam dispostas a arriscar e a falhar. Lá em Atos capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz assim: olha, os que têm arriscado as suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, homens comuns, irmãos, que eles decidiram arriscar a sua vida para que almas fossem ganhas. E deixa eu te falar uma coisa: eles arriscaram e deram certo. Por que deu certo, pastor? Porque eu e você estamos aqui hoje, irmão. É verdade. Se tivesse dado errado, nós não estaríamos aqui, irmão. Pastor, mas eles morreram para a glória de Deus, irmãos. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, preste atenção nisso aqui, até mesmo algumas derrotas que serão para a glória de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sonhar e entender que Deus vai usar pessoas que estão dispostas a arriscar e a falhar, mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o que Satanás faz, irmãos, é o que às vezes ele está fazendo na sua vida aí por muitos anos, e você tem que parar de sonhar, ou melhor, você não tem nem sonhado. Por quê? Porque a semente de Satanás vai falhar. A semente de Satanás vai dar errado. E ele planta essa semente e você fica com medo de dar errado. Fica com medo de arriscar. Já viu? Tem gente que está ali, todo mundo. Tem gente que fala assim: tem crente para todo mundo. Cada um está no ramo. Tem crente para todo mundo.
Mas no seu ramo, irmão, tem crente para todo mundo. Mas você pode melhorar. Não é porque tem crente para todo mundo que você vai se acomodar. Você precisa melhorar. O que eu preciso fazer então, pastor? Chamar Espírito Santo para dentro daquilo que eu vou apostar. Eu vou arriscar. Eu não vou ter medo de falhar, porque o Espírito Santo vai estar comigo. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim na linguagem de hoje: que cada um examine a sua própria maneira de agir. Se ela é boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez, sem precisar de comparar com a conduta dos outros. Irmão, tem pessoas que ela fica com medo de falhar, preocupado com o que os outros vão dizer. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão... Irmão, se você tem uma conduta boa, se você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, não preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não preocupe com o que as pessoas vão falhar. Olha só outra ferramenta para nós. Deus usa pessoas que esperam crescer. O que é esperar crescer? É você entender o seu tempo. Está entendendo? Você precisa entender o seu tempo. Por quê, pastor? Porque, olha só, irmão, há uma grande diferença entre os vencedores e os perdedores. Qual que é a diferença? A atitude positiva. O vencedor sempre vai ter uma atitude positiva. O vencedor sempre vai dar uma atitude positiva. Olha o que Jesus diz: olha, então seja feita como vocês crerem. Lá em Mateus capítulo 9, 29, vai falar daquele cego, irmão. Aquele cego que Jesus cura ele. E aquele cego, ele não teve medo de arriscar, porque ele fala para Jesus, ele pede Jesus para que Jesus o curasse. E nós sabemos que na cultura judaica, uma pessoa com uma deficiência, ele não poderia chegar perto de outra pessoa. Ele tinha que ser chamado, ele tinha que ser aceito, irmão. E aí o que ele faz? Ele se arrisca, irmão. O que ele faz? Ele sabia que se a vista dele fosse aberta, ele iria crescer, ele iria avançar, irmão. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer no Espírito Santo. Irmão, eu sei que você é habilidoso no que você faz. Eu sei que você, irmãos, olha só, é preparado no que você faz. Mas entenda uma coisa: você pode correr o risco de errar. Então chame o Espírito Santo, que se você é habilidoso, se você tem experiência no que você faz, você vai ficar melhor. E se eu perder, pastor, você vai ter experiência. Porque tem gente que perde, irmão, tem experiência, tem habilidade e fecha, vai fazer outra coisa, vai viver de outra coisa. Agora, quando nós chamamos o Espírito Santo, irmão, nós vamos entender que quando nós errarmos, quando nós falharmos, vai ficar a experiência. Então Satanás, ele sempre vai querer dizer para você: olha, você não vai conseguir. Ele vai querer dizer para você: mas esse sonho é grande demais. Aí nós temos que ser ousados, né? E falar: Satanás, Deus deu sangue para quem? Para mim ou para você? Né? Então nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque Satanás sempre vai querer dizer isso: você não vai conseguir, você não pode, para você não dá, para você é impossível. Aí o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que confiar no Senhor, crer no Senhor. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então nós precisamos acreditar: o impossível de hoje é um milagre de amanhã. O que é impossível para você, irmão? O que está sendo impossível para você? Acredite, você vai construir com o Espírito Santo, e aquilo que é impossível para você hoje vai ser um milagre pintado amanhã. Outra coisa que nós vamos aprender: Deus, ele usa pessoas que nunca desistem, irmão. Nunca desistem. Nós não podemos desistir. Por isso que você está aqui lutando para ter uma vida espiritual. Por isso que você está aqui lutando, irmão, para ter uma vida com Deus. Entenda uma coisa, irmãos: Deus, ele vai usar você, Deus, ele vai fortalecer você, mas não desista, irmãos. Olha só, tem gente que está lutando para uma vida espiritual, para melhorar a vida espiritual. Irmão, quando você sair daqui, Satanás vai estar com um banquete lá fora esperando. Depois de um culto como esse, pastor, o que eu tenho que fazer? Não desista. Não desista. Não desista. Satanás vai querer colocar ilusão, mas Deus já está alimentando você de sonhos, irmãos. Então não desista. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não deve olhar mais para trás. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não conta com quem desiste, não.
Nós que somos homens, irmãos, nós ficamos insistindo. Pessoas insistiam uma vez, insistiam 2 vezes, 3 vezes. Nós vamos insistir, irmão. Agora Deus não. Deus não insiste não. Mas que é isso, pastor? Deus não insiste não. Agora quando você voltar e falar, Deus, agora eu quero. Deus vai falar, então vamos. Mas ele não vai ficar insistindo para você vir, não. Ele vai ficar falando, vem. Aqui, ó, a cela ficou sozinha, vem. Aqui, ó, o diaconato está sozinho, vem. Não, Deus não faz isso não. Porque no reino de Deus não existe fila. O reino de Deus tem fila não. Se me tirar daqui hoje, o pastor está aqui, irmão. Se tirar você da célula, outra pessoa vai assumir sua célula. Então no reino de Deus não tem fila. Deus não usa pessoas que desistem. E eu queria falar uma coisa, eu queria que você anotasse aí. As pessoas que desistem, sabe o que elas estão dizendo, irmão? Elas estão entregando nas trevas aquilo que Deus te entregou na luz. Vou falar de novo. As pessoas estão entregando nas trevas aquilo que Deus te deu na luz. Quando Deus entrega para nós algo na luz, irmãos, olha só, tem clareza, não tem dúvida. Agora quando nós entregamos nas trevas, é porque nós não temos certeza. Já viu que tem gente que fala assim, avisa lá para mim, fala lá para mim, porque eu não tenho certeza. Então nós precisamos entender, irmão, não abra mão daquilo que Deus te deu na luz e Satanás está querendo destruir nas trevas. Olha o que Paulo escreveu lá em Gálatas 6:9. Ele diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não nos desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Vira para a pessoa que está lá e fala assim, a palavra de Deus, ela diz que tem um tempo para todas as coisas. Você precisa discernir o seu tempo. Glória a Deus. Tem coisas que realmente você plantar. Pastor, mas tem um ano. Deixa eu te dar uma notícia, essa semente é para 5 anos. Então o que você precisa fazer? Entender o tempo. Entenda o tempo. Paulo está dizendo isso aqui. Nós não podemos nos cansar. Nós não podemos nos desanimar. E Paulo pega um ponto aqui, irmãos, olha só, que o ser humano hoje em dia está abrindo mão. Não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que vira e fala assim, mas o pastor, hoje está tão difícil de fazer o bem. Irmão, nós não podemos generalizar. Sabemos que tem um monte de mau caráter, sabemos que tem um monte de gente aproveitadora, mas escute aqui, tem um monte, não são todos. Vou repetir, irmão, tem um monte, mas não são todos. Então nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós iremos colher. Tem gente que fala assim, pastor, você tem que ver minha vida, eu sempre fiz o bem, isso eu estou colhendo mal, irmão. Mentira, porque no tempo certo, se você permanecer, você vai colher tudo aquilo que você está semeando. Uma coisa é certa, irmão, você pode trocar a semente, a colheita não. Então se você está semeando bem, você vai colher o bem, mas se você está semeando mal, é questão de tempo para você colher o mal. É sobre isso. E olha que nós estamos falando de sonho. Irmão, olha só, tudo na nossa vida é uma questão de confiança. Tudo na sua vida é uma questão de confiança. Pastor, mas a gente confia em algumas pessoas e essas pessoas traem a nossa confiança. Pastor, nós confiamos em determinadas situações e somos traídos sim. E aí, pastor, o que eu faço? Não vou confiar mais? Não, você vai confiar de novo. Como que eu confio em alguém, pastor, que me decepcionou e me traiu? Dá a confiança para ele de novo. Eu só vou saber se ele vai me trair de novo se eu confiar nele de novo. E aí eu preciso confiar. Então o que Deus quer, irmão? Olha só, eu e você, quantas vezes nós decepcionamos Deus? Quantas vezes nós falamos para Deus, nós choramos num culto como esse? Deus, é a última vez, Deus. É a última vez que eu faço isso. É a última vez que eu falo isso. Deus, eu não vou lavar mais. Deus é isso, e Deus é aquilo. E quando você bota o pé lá fora, você está fazendo a mesma coisa. E olha Deus te dando a oportunidade aqui nessa noite de você fazer diferente. Pastor, o que eu preciso? Confiar nele, irmão. Confiar nele. Chame o Espírito Santo para dentro do teu sonho. Olha só, tudo é uma questão de confiança. Para construir seus sonhos com o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Confiar no Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Presta atenção. Porque, como eu disse, existem sonhos que vai levar tempo. Existem sonhos que não vai ser da noite contigo. Então eu preciso chamar o Espírito Santo para que eu possa construir os meus sonhos juntamente
com Ele. Então eu preciso confiar. Eu queria falar aqui, olha só, para a gente caminhar para o final, 6 ferramentas para você sonhar e realizar com o Espírito Santo. Eu vou só pincelar aqui, irmão. Primeira coisa, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Eu sei que às vezes você consegue pagar suas contas pelo dinheiro que você ganha. Eu sei que às vezes você consegue, irmãos, olha só, fazer algo lá na sua casa pelo recurso que você tem. Mas entenda uma coisa, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Lá em Marcos 11, 22, respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Por que Jesus estava dizendo para os seus discípulos para ter fé em Deus? Porque quando eles estão caminhando com Jesus, Jesus olha para uma figueira, e quando ele olha para essa figueira, ele esperava que ela tivesse fruto. E quando ele chega nessa figueira, ela não tem fruto. Então Jesus amaldiçoa a figueira. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, tenha fé em Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Tenha fé em Deus. Vocês estão aí pasmados com essa figueira que secou? Vocês estão aí pasmados com isso aqui que eu falei? Essa figueira não vai dar mais fruto? Deixa eu falar para vocês: tenha fé em Deus, porque vocês estarão em obras maiores. Precisamos ter fé em Deus. A igreja, você, tenha fé em Deus. É interessante que enquanto nós pregamos aqui no Madrinho, o Espírito Santo vai aflorando no seu coração tanta coisa. Então, tenha fé em Deus. Segunda ferramenta, irmãos, não dependa, isso aqui é muito poderoso, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar. Tem gente, irmã, que ele não tem sonho, ele quer uma concordância. Aí ele vira para alguém, para alguma pessoa e diz assim: eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? A pessoa vem e fala: não vai dar certo, nossa, eu conheço tanta gente que já deu errado. Nossa, eu conheço tanta gente que pensou, nossa, tem que ver, rapaz. E tinha isso, tinha aquilo, e não tem nada. Se eu fosse eu, não ia ser não. Não dependa da opinião das pessoas. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está te dando aí agora? Colocando no seu coração aí agora? Dependa do Espírito Santo. Amém. Dependa do Espírito Santo. Então, escute isso aqui: não dependa da aprovação das pessoas para sonhar. Escute isso: a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam a nosso respeito. Se alguém está pensando algo a seu respeito que não fere o seu caráter, vamos embora. Por quê, irmão? Porque pensar e falar, todo mundo vai pensar e vai falar de nós. Todo mundo vai falar e vai pensar um monte de coisa. Não, até você mesmo fala de você, já leu. Aí se você mesmo fala de você, imagina os outros, irmão. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: mas nós não podemos dar motivo. Porque às vezes nós queremos reclamar do que as pessoas estão falando, mas nós não damos motivo. Você está dando motivo, então eles vão falar. Pastor, e se eu não estiver dando motivo e eles estiverem falando? Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te justificar. A vida é muito curta, irmão, para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam ao nosso respeito. Olha o que ele diz lá em João, capítulo 12, 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Hoje em dia tem muita gente assim, querendo a aprovação dos homens, sendo que nós precisamos da aprovação de Deus. Então, como eu disse aqui no início, olha só, hoje é o momento, é o tempo que Deus está preparando para você sentar, pegar uma caneta, pegar um papel e falar: Espírito Santo, vem cá. Começar a colocar os meus sonhos aqui, porque eu quero que o Senhor faça parte. Às vezes o que você já escreveu, você vai ter que riscar algumas coisas. Às vezes o que você já escreveu, ele vai falar: opa, boa, é isso aí, vamos junto, vai dar certo, vai alcançar, vai construir. Então, irmãos, nós não podemos depender da aprovação das pessoas. Não dependa da aprovação das pessoas. Tem gente que não quer te aprovar, tem gente que te inveja, e por te invejar ele nunca vai concordar com o seu sonho. Então não dependa da aprovação das pessoas. Quem se pastor inveja. Tem gente que inveja da amizade que você tem. Tem gente que inveja da roupa que você tem. É igual eu sempre falo aqui na minha irmão: hoje em dia qualquer um pode andar bem vestido, bonito. Pode, irmão. Shopee baratinho, irmão. Essas lojas que tem essas lojinhas, e você precisa ser amigo de alguém de uma lojinha. Eu sou amigo de alguém de uma lojinha. Você tem uma
vou lá com tênis, com calça, uma coisa bem bonita aí, arrumadinho. Porque feio, pessoa feia, né? É bonitinho, né? Feio arrumado. Eu sou assim, feio arrumado. É melhor ser feio arrumado. Deixa eu falar. Então vamos em nome de Jesus, irmão. Terceira coisa, olha só. Escute isso aqui, irmão. Outra ferramenta poderosa para você sonhar com o Espírito Santo. Não desperdice energia em situações desnecessárias. Desperdiça não. Já viu que tem hora que você está ali sonhando, pensando, e aí vem alguém e começa a colocar empecilho no seu sonho. Então não desperdice energia não. Desperdice energia não. Olha só, fé e foco são fundamentais para nós construirmos grandes sonhos. Então não desperdice não. E sabe o que é interessante, irmão? Eu olhando para você aqui, eu percebo, irmão, que você já está vivendo um momento assim, ou você viveu um momento assim, você foi desperdiçando energia, irmão. E olha só, você desperdiçou tanta energia que você abriu mão do sonho. Desperdiçou tanta energia em situações desnecessárias que você abre mão do sonho. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 7. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles pisarão, e aqueles que voltando-se contra você, os despedaçarão. Então, não desperdice, né? Tem coisa que é desperdício. Tem vezes que eu falo com o William, pastor William, tem situação que a pessoa quer falar tem gente que vem falar de Bíblia, né? E o cara fala, e você conhece o que está escrito no versículo tal. Não, deixa eu falar com você, eu conheço Jesus, cara. Você conhece tanto de Bíblia, mas sua vida está toda errada. Você não leva ninguém para Jesus, você não coopera com nada com Deus. O que adianta você conhecer de Bíblia e não conhecer o dono da Bíblia? Porque o mais importante é nós conhecer o dono da Bíblia. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você não precisa ler, não a Bíblia, não. Pastor, cuidado, está filmando aqui, ó, vai para o YouTube. Você não precisa conhecer a Bíblia, não, se você conhece o dono da Bíblia. Porque tem gente que não sabe ler, mas ele é uma Bíblia que os outros não lêem. Acabou, irmão. Acabou. E tem gente que lê e não leva nada para ninguém, não acrescenta nada na vida de ninguém. Então nós precisamos sonhar com o Espírito Santo. Você precisa sonhar com o Espírito Santo, irmão. E nós não podemos perder tempo com coisas desnecessárias. Ei, tem tanta gente que estão querendo ouvir algo, irmão, que nós recebemos de Deus. Tem tanta gente querendo ouvir algo que nós tivemos experiência com Deus. E nós estamos gastando tempo com coisas desnecessárias. Brigando porque o Galo ganhou, brigando porque o... Que dia que o Galo ganhou, né? Brigando porque o Cruzeiro foi eliminado, brigando por causa de política, brigando por causa disso, brigando por causa daquilo. Não perca tempo com coisas necessárias. Vamos sonhar os nossos sonhos como sonhos com o Espírito Santo e vamos realizar a glória de Deus. Outra ferramenta aí, e essa aqui é poderosa, irmãos. E eu creio que todos nós, que eu me incluo também, todos nós precisamos remover todos os obstáculos que nos impedem de sonhar. Não podemos limitar o nosso sonho se nós acreditamos no Deus que realiza sonho. Não podemos dizer que é impossível aquilo que nós estamos sonhando, se nós temos um Deus que é especialista em fazer com que coisas impossíveis se tornem possíveis. Então remova os obstáculos. Qual é o obstáculo que você está carregando? Qual é o obstáculo que você colocou? Você colocou uma meta para 2024. Nós estamos aí, irmãos, olha só, finalizando o segundo mês do ano e você já colocou um obstáculo no seu sonho. Então remova os obstáculos que impedem os seus sonhos. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, diz assim: olha, livre-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O escritor de Hebreus está dizendo: olha, nos livra, Senhor, nos livra de tudo que nos impede, nos livra do pecado que nos serve, nos livra em nome de Jesus, nos livra, nos livra, nos livra. Precisamos rasgar o nosso coração e pedir ao Senhor que nos livre de tudo aquilo que nos impede, irmão. Olha só, às vezes você tem um complexo de inferioridade e isso está impedindo você de realizar o seu sonho. Às vezes você tem um complexo financeiro, um complexo familiar. Às vezes você tem aí, irmãos, olha só, uma dificuldade que você está carregando há anos e Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: é possível arrancar do seu coração, é possível eu transformar a sua vida. Você primeiro precisa tirar os obstáculos. Qual os obstáculos? Dizer: Senhor, entra. Senhor, entra. Espírito Santo, entra. Espírito Santo, vem. Só isso que nós
nós precisamos colocar o nosso foco em Jesus. Não, pastor, eu estou fazendo as contas aqui, mas eu acho que no final não vai dar. Foco em Jesus. Não, pastor, eu estou olhando aqui, mas eu acho que o espaço vai ser pequeno. Foco em Jesus. Não, pastor, eu estou querendo mudar, mas lá vai ser mais caro, lá vai ser como é que foca em Jesus. Por quê? Porque Ele está nos chamando para sonhar. Jesus está nos chamando para sonhar. Presta atenção nisso aqui, irmão. Eu falei sonho versus ilusão. Jesus não brinca com os nossos sentimentos. Jesus não vai brincar com os seus sentimentos. Quem brinca com os nossos sentimentos é Satanás, que traz uma ilusão. Então Jesus não brinca com os nossos sentimentos. Pastor, você tem certeza? Tem. Pastor, eu estou sonhando algo aqui grande. Você será do tamanho do seu sonho. E se você focar em Jesus, entenda, Ele não vai brincar com os seus sonhos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte C do versículo, olha só. E carregamos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloca os olhos nele. Coloca os olhos em Jesus. Jesus, irmãos, Ele sempre manterá pura a nossa motivação pelos nossos sonhos. Jesus vai manter isso puro. Ele vai manter isso puro. Então escute aqui uma coisa em nome de Jesus. Você não precisa abandonar Jesus para realizar os seus sonhos. Você não precisa abandonar a igreja para realizar os seus sonhos. Não, pastor, é porque ficou difícil, eu não estou tendo tempo, irmão. Então não é sonho que Jesus colocou no seu coração. Ou você não está sonhando com o Espírito Santo. Porque quando nós sonharmos com o Espírito Santo, nós teremos tempo, nós teremos condições e nós iremos realizar o tempo certo do Senhor. Então o que nós precisamos, irmão? Nos manter firme, colocar os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que alimenta a nossa fé. Ele trouxe você aqui hoje para alimentar a sua fé, irmão. Ele trouxe você aqui hoje para você entender que é possível. Vira para quem está do seu lado e diga para ela: é possível. É possível. Aleluia. Última coisa aqui, irmãos. Nunca desista. Meu Deus, nunca desista. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu postei um vídeo na nossa linha de transmissão. Eu falei uma coisa e aquele negócio ficou latente no meu coração. Eu queria falar com vocês isso aqui, irmão. Olha só, não desista. Mesmo que às vezes você diminuiu a velocidade, mas entenda que você está em movimento. Então não desista. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque algumas coisas na nossa vida vão imprimir velocidade. Algumas coisas na nossa vida nós vamos ter que diminuir a velocidade. Mas nós não podemos desistir. Não desista. Pastor, eu tenho um sonho de casar. Não desista. Pastor, o casamento está muito caro. Não desista. Pastor, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Não desista. Não desista. Pastor, eu tenho um sonho dos meus filhos estarem comigo na igreja. Não desista. Eu tenho um sonho dos meus pais estarem comigo na igreja. Não desista. Irmão, nós não podemos desistir. Como que o povo de Deus é conhecido, irmão? Como aqueles que não desistem. As pessoas olham para nós e elas falam: poxa, a casa foi levada pela enchente, perdeu todos os móveis, o pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu, mas ele está na igreja, porque nós não desistimos. Nós somos conhecidos por isso, irmão. Eu não sei você, mas quando eu era mais jovem, irmão, eu via as pessoas da rua da minha casa e eu falava: o que faz com que essas pessoas permaneçam na igreja? Uma senhora vizinha nossa, irmão, uma mulher de Deus, irmão. Eu quero dizer para você, irmão, olha só, quando o alicerce, irmãos,